20 mudança minutos, diária, 10 minutos. É a lei de Pareto, cara. Você mexe um ponteiro que dá 80% do resultado. É. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica e pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues que fizeram uma ideia se tornar realidade. Né? Eu, Emerson, representando aqui a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, e o Luiz. Representando sempre a Love Burger e o Nacho também. E hoje a gente conta aqui com um projeto hiper bacana, vocês vão amar essa história. Adilson Gimenez Júnior, proprietário da CDL, Corte dos Livros. Adilson, prazer receber você aqui. Fico muito grato, né? Ficamos muito gratos de você aceitar o nosso convite. Mas para quem não conhece, quem é o Adilson? Tá, vamos lá. Bom, primeiro agradeço o espaço aqui, o bate-papo com vocês. Cara, o Adilson, ele é uma pessoa, hoje, apaixonado pela leitura. Tenho 41 anos, sou casado, não temos filho ainda. E fiz minha carreira toda em tecnologia. Então, desde 2002 comecei em tecnologia e estou até hoje atuando nesse nicho, né? Então, assim, resumão, minha trajetória toda foi em tecnologia, desde atendente de suporte até hoje sou diretor de uma startup em Campinas e agora estou brincando um pouquinho aí no empreendedorismo. Fui picado pelo bichinho do empreendedorismo. Oh, boa. E que legal, né, Luiz? A gente estava falando aqui, até para o pessoal saber, a gente estava falando aqui nos bastidores, como que é legal, de repente, ter uma história nova, não no contexto da pessoa que saiu do CLT para se tornar empreendedor, né? As pessoas entenderem que dá para você empreender estando CLT, né? Então você pode estar ali fazendo um trabalho, que nem o Adilson faz hoje, um trabalho de liderança dentro de tecnologia, mas você pode estar intraempreendendo de uma empresa, num CLT, ali com a estabilidade, com outros fatores que o CLT dá, mas sem abandonar os sonhos, as ideias, né? Mas se for lembrar, eu comecei assim, né? Eu era CLT e aí eu falei que eu vou começar a vender lanche. E foi na quintal da minha casa, numa barraquinha. Era só de sexta, né? Mas era a minha garantia, era só de sexta, sábado e domingo. E eu comecei assim também. Então, assim, muita gente acha que empreender, vou ter que largar tudo. Não, você pode ir fazendo os pequenos testes. Sim. Faz lá um MVP? Um MVP, né, que é o mínimo que você pode colocar em dinheiro. Mantém a tua estrutura, né, do seu CLT e vai começando, né? Dá para fazer, né? Para aquelas pessoas que têm tem um pouquinho mais de medo, né? Porque, poxa, e se eu arriscar e não der certo, né? E se eu investir e de repente não retornar, talvez seja um excelente caminho de você permanecer. Eu posso contar também a minha história, né? Porque eu trabalhei 1 ano e meio na Casas Bahia estando como agência. Né? Lógico que período terrível, né? Porque você não tem nossa, é um sofrimento porque eu dormia 4, 5 horas por noite, mas foi muito bom para viabilizar e para validar a ideia. Sim, né? Então a gente precisa às vezes validar a ideia. E conta aí, como que foi esse bichinho picando e vamos lá. E puta projeto bacana. Legal, é assim, ó, o que aconteceu, né? Eu, assim, como eu fiz minha carreira toda em tecnologia e depois liderança, estou há 11 anos na liderança. Minha essência é sempre passar conhecimento para frente. Tá no meu jeito. Tá no DNA. Tá no DNA. E aí, lá em 2019 para 2020, eu comecei eu ouço muito podcast, eu consumo muito podcast. Né? E aí o pessoal fala livro, e, cara, eu fiquei curioso. Falei, mas tem alguma coisa aí, né? Porque todo podcast que eu ouvia... O pessoal citando referência. Falando livro. Não, você leu esse livro? E os convidados falando de livro como se fosse... A gente falando todo de futebol, mundo leu, mesma coisa, né? Uma rotina mesmo assim, assunto. né? Exato. Eu falei, não, mas, cara, tem alguma coisa aí. E aí, falei, vou dar uma olhada. O primeiro livro que eu li chama Mindset, Psicologia do Sucesso. Demorei 4 meses para ler o primeiro livro. Foi um parto, assim, muito difícil para mim. Eu comecei a ler com 38, com 41. Você não tinha o hábito de leitura? Zero. Só coisas técnicas. Só coisas técnicas, faculdade, algo muito ali, sabe? Sim. Muito técnico. O propósito de ler para algo. Exato. Ler com aquela... E outra, não lia por prazer, né? Eu não lia com base em estudo, eu lia com base... Eu preciso ler porque eu tenho que fazer uma prova da pós ou alguma coisa assim, né?
E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, tem alguma coisa, porque não é possível. Tinha uma galera que eu admirava, né? Eu consumia, por exemplo, Thiago Nigro, Bruno Perini, Joel. Eu falava, não, esses caras só falam disso. Eu falei, eu vou dar uma chance para isso. Peguei o primeiro livro e valeu. Foi um parto, porque, como eu falei, não tinha hábito, zero. Ligava, colocava no celular para despertar, para lembrar de eu ler. Que legal. Porque assim, não dava, não, era rotina, né? Hábito, né? O hábito é difícil. Hoje eu sei o quanto é difícil falar sobre hábitos, né? E eu com o celularzinho colocava para despertar lá para ler. Um parto. Consegui. E a hora que eu li o primeiro, minha mente sim, explodiu. Mindset. E para mim, mindset. Não, foi muita sorte até o primeiro, eu falo, porque hoje eu vejo que é uma leitura difícil. Talvez por isso que eu demorei 4 meses. Mais complexa, né? Mais complexa. Mas talvez se você tivesse lido esse livro com 20 anos, você não teria a sua cabeça não tivesse explodido da mesma forma. Com né? certeza não, com certeza não. Então, em resumo, foi mais ou menos isso. Aí eu falei, bom, beleza, absorvi, falei, não, cara, realmente tem alguma coisa aqui. Continuei, fui pro próximo. E comecei, e eu não parei até hoje. Então foi meio assim, cara, muita coisa, eu descobri que é uma maneira principal, que muita gente não fala desse assunto, desse tema em si, desse modo. É uma maneira barata de você se desenvolver. Porque você vai pegar um pack aí de alguns livros de algum tema, você não vai gastar tanto, assim, apesar do livro ser caro para o brasileiro, para a brasileira, ainda assim é uma maneira barata. Mas muito barato. Adilson, eu acho que é bom a gente frisar nesse ponto. Às vezes a pessoa pensa que um livro que vai pagar ali R$50, R$70, um livro, um best-seller que vai pagar 90, ela acha caro. E ela gasta isso numa pizza. Sim. Entendeu? Então, numa pizza no final de semana, para de repente, meia hora ali com os amigos, que ela vai comer um pedaço, ela paga R$90. Sim. E para algo que de repente pode mudar a cabeça dela, que pode desenvolver ela enxerga isso como caro. Então eu acho que é uma questão que a gente tem que balancear. Não é caro o livro, é caro a mudança de hábito, é caro você enxergar caro valor. que você não está comprando o seu conhecimento e está continuando na sua mesma vida de sempre. Isso é caro, não é? Então. E você também, o que eu falo caro? É caro porque a pessoa não viu ainda, ela não tem aquela percepção do valor do conteúdo que está lá. Exato. Então para ela é caro. Então para ela aquilo ali realmente é muito caro, né? Eu já enxergo de outra maneira, hoje. Talvez antes eu também era o cara que falava, putz, cara, R$50 no livro. Eu lembro que eu adoro leitura, né? Adoro ler. Eu lembro que o meu prazer era de vez em quando passar no final de semana, passar numa livraria e gastar ali uma hora e meia tomando um café e escolhendo os livros que eu ia levar. Sim. Né? E aí você compra de 3, 4 livros, 5 livros e você ir para casa e fala assim, puta, esse mês eu vou ler isso, né? Sim. E tem muita gente que não tem, né? E hoje olhar. em dia tá difícil também a livraria em si, né? Porque a Amazon tá tomando conta, né, do mercado. Então também tem esse aspecto. Mas só fazendo um retorno lá, aí eu comecei a ler, eu falei assim, bom, tem alguma coisa aqui. E aí eu li 5, 6 livros e eu falei, nossa, tô pronto para desbravar o mundo, né? Imaginei. Tô preparado. Tô pronto. Rambo. Tipo isso. Eu falei, Rambo, bom, descobri aqui uma mina de ouro, né? Falei, não, tem um conhecimento aqui absurdo, né? Mas brincadeira à parte, falei, vamos ver. Aí um belo dia, cara, foi assim, um estalo, cara. Foi tipo, fui iluminado naquele dia. Eu tava lá, falei, pensando comigo, como é que eu absorvo mais esse conhecimento? Porque eu tava com uma toada muito grande de leitura já. Eu falei, cara, não vai gravar. Porque eu já tava num ritmo, beleza, eu demorei 4 meses lá para ler o primeiro, hoje eu leio um por semana. Já estou num outro ritmo. Como é que eu absorvo isso? Eu falei, vou fazer um resumo, vou colocar num doc aqui, vou pegar os trechos que foram mais marcantes, vou guardar para mim aqui. Aí eu falei, mas, pô, beleza, legal. Mas... Aí veio a parte da essência, que é a minha essência de passar o conhecimento. Eu falei, deixa eu dar uma pesquisada aqui no Instagram para ver como que tá isso. Cara, pesquisei, achei 2 pessoas. E são as 2 hoje, assim, que ainda são pessoas, assim, que são disciplinadas, entregam conteúdo de qualidade, cresceram muito rápido, do mesmo jeito que eu. Eu julgo que eu cresci rápido. Muito porque é um nicho carente. A leitura brasileira não lê. Tem demanda. Cresci muito rápido. Aí eu falei, cara, eu vou acho que tem um espacinho aqui pra mim. E aí também veio um pouquinho da minha essência, porque eu sempre fui o cara que eu entrava num espaço em branco. No CLT agora. Tem espaço aqui, eu vou entrar.
Eu sempre fui entrando numas vagas, nos lugares que não era chamado, eu tava lá entrando lá. Aí eu falei, olhei e falei, cara, acho que tem espaço para mim aqui. Entrei. Aí eu falei, vou criar aqui, em vez de pôr no doc, pegar um Canva da vida aí, vamos fazer de qualquer jeito e vamos ver qual é que é. Antes o feito do que o perfeito. É isso. Inclusive eu tenho um lema que até hoje, que não é meu, mas eu ouvi num podcast, que eu não lembro de quem, que é comece antes de estar pronto. Cara, se você ficar esperando, a melhor opção, você não sai do lugar, você vai procrastinar, você vai ficar... Muita gente coloca o perfeccionismo como qualidade, na verdade é um defeito. É um defeito. A pessoa que ela quer tudo perfeito, ela nunca dá o passo, porque nunca nada vai estar perfeito. Eu escutei um podcast também, não lembro agora a referência para dar, isso é um erro, né? Mas vamos lá. Que fala que o perfeccionismo é uma excelente desculpa. Sim. Porque assim, você é perfeccionista, daí você fala assim, poxa, mas por que eu não vou começar o projeto? Porque isso aqui ainda não consegui fazer, não cheguei. Começa, cara, dá o passo. Né? Então, aí você maquia que você está sendo perfeccionista, olha, mas na verdade é medo. É medo. É e não só isso, né? Tem uma teoria que os caras falam, né? Fala que é a obesidade mental, né? É o cara que ele consome tanto curso, tanta informação, que aí ele trava, porque, aí o cara tem mentor, aí o cara tem 5 mentores diferentes, cada um falando de um jeito, aí o cara lê 50 livros, aí, nossa, o cara tem tanta teoria na cabeça, cara, não sabe o que fazer. Que é obesidade mental, aí ele não faz, né? E tem uma teoria do bot que fala assim, né? Você põe no bot, se você ficar só remando para um lado, né? Isso aqui quem falou foi o Marcos Paulo, que é do Papo Marçal. Se não me engano, ele fala assim, se você só pega a teoria, pega um bote e joga no lago. Se você só teoria, e que o bote vai ficar círculo. Sim. Aí só prática. Legal, não conhecia prática, teoria, né? Teoria, prática, para você avançar. Mas é muito legal. Mas o treinamento que eu dou me chama infoxicação. Que é justamente o excesso de informação que te trava. Porque, por exemplo, às vezes, né, vou até contar aqui, né? Desculpa aí, Cíntia, minha esposa. Mas teve uma época que ela estava grávida e daqui a pouco ela só estava pesquisando coisa negativa. Por quê? Ela começou assim, nossa, o que será que pode dar pau, né? E começou a ver um monte de referência, um monte de gente falando e ela começou a sofrer. Porque o algoritmo busca. Sim, então, se você buscar uma coisa ruim, ele vai te entregar o que você está vendo. Ela começou a sofrer porque ela começou a ver um monte de coisa que podia dar errado. Eu falei, busca a referência certa. E aí, para complementar, tem uma vez que a gente estava no encontro de família, né? E aí uma prima minha falou assim, olha, por que você não assiste essa série? Essa série fala... É uma série romântica, essa série... Não lembro o nome da série. Uma série romântica, daí, o casal tal, se une e tal. E quando eles têm o filho, ele morre. Puta, ela grávida. Que belo exemplo, né? Legal, série boa, né? E depois ela tem que lidar com a criação do filho sozinha, batalhando contra a família e tal. Mas assim, você quer lindo, não sei o que. E ela grávida, né? Ela grávida. Aí eu olhei, eu chamei ela de canto e falei assim, viu? Você não vai ver essa série. Você não vai ver essa série. Não, só tava escutando, só tava dialogando ali e tal. Beleza. Fui dar aula durante a semana. Chegou a série e tava lá. Fui dar aula durante a semana. Cheguei à noite em casa, o olhão tudo cheio. Chorando. Aí eu falei, que foi, Cristo? Assisti a série. Você não vai me deixar. Você não vai... Falei, tá vendo? Falei, pra que você assistiu? Né? Você já não sabia que isso ia te pôr pra baixo? Não vai te potencializar, vai te colocar pra baixo. Sim. Então a infoxicação é justamente você procurar o caminho da informação que te faz evoluir. Total. Né? E como que foi essa batalha toda? Não, então, aí, enfim, voltando ali o fechamento, né? Vou pôr pro mundo, né? Em resumo foi isso. Vou pôr pro mundo e como chama? Corte dos livros. Corte dos livros. Pô, eu já virei fã. Aí eu falei, vou pôr pro mundo, vamos ver o que vai dar. Peguei um template no Canva, criei um logo, que é o logo até hoje. O mesmo logo de 2 anos atrás aqui, né? Vambora, uma hora eu acerto esse logo. Que tá ótimo, assim, inclusive. E vou criar conteúdo, comecei. E aí comecei devagarzinho, eu li o livro, como que era o meu fluxo ali? Eu li o livro, anotava as partes que eu achava que fazia sentido e criava um conteúdinho, colocava lá o post. E eu falei, na época, cara, acho que eu não vou fazer isso no meu pessoal, porque eu tenho meu Instagram pessoal e tenho cortes, né? Eu falei, mas eu queria nichar mesmo o público, sabe? Eu vou começar do zero.
Porque eu não quero que a galera que me siga ali, eu quero que o seguidor que vem ali é aquele seguidor que se identifica com... Não vai seguir o Adilson. E isso, vai seguir o conteúdo. Ó, o cara tá com o J aqui, meu. Tá vendo? Foi isso aí, vamos falar sobre isso. Aqui, meu. Eu fiz e ainda estou numa mentoria com ele. Comecei esse ano, foi isso. Legal. É um Adilson antes e um depois, o cara é fera. E aí eu falei, bom, vou começar do zero. Comecei do zero e fui indo aos pouquinhos, e eu sou um cara muito disciplinado. Então, assim, cara, eu estou, se eu não me engano, acho que 1 ano e meio sem furar um dia feed. Caramba. Todo dia. Religioso. Um ou dois? Um feed por dia. Um feed por dia, 2 stories. É batata. Porque também, vamos voltar lá da essência, é o meu jeito. Cara, fiquei doente, feed. Peguei Covid, feed. Saí de férias, feed. Isso também eu acho que ajudou o crescimento do... O algoritmo gosta de mim. Porque isso é constante. Sim, Porque eu sou constante. Então ele também me joga lá pra gente. Opa, esse cara aqui tá aqui todo dia. Vamos entregar ele pra mais gente. E aí comecei, como eu falei, meio que tentando entender minha rotina de qual as cores, meio que assim, né? Inclusive se eu olhar lá no Instagram, se eu olhar os primeiros lá, dói até o olho. Péssima. A identidade visual minha no começo dá vergonha. Mas é aquilo, comecei. Não, mas começou. Começou. Né? Depois foi acertando e tudo mais, né? Então eu acho que esse começo, assim, esse começo do Cortes foi muito pra mim, foi no começo pra mim, quero reter conhecimento, e aí o pessoal começou a se identificar. E aí isso foi uma grande surpresa. O pessoal começou, pô, que legal, aí começou a compartilhar. E os trechos, eles são muito compartilháveis. Os cortes são muito compartilháveis, né? E na época o nome é até curioso, porque na época que tava bombando, foi em 2021, tinha corte de podcast, corte de não sei o que. Eu falei, cara, não tem o corte do livro. Eu vou criar o corte do livro. Tinha um arroba lá disponível, eu criei. Então daí começou aos pouquinhos, cara. Foi indo, a galera começando a se identificar, e eu fiquei surpreso, porque foi assim, eu não tinha essa dimensão. Primeiro, eu não tinha dimensão do quanto tinha de poder no conteúdo dos livros, e depois o quanto o brasileiro é realmente carente nessa parte de conteúdo, nessa parte da leitura. Teve algum post específico, tipo, que explodiu? Bombou? Teve um, eu não vou lembrar qual agora, teve um dia, lembro, teve um post Você tinha quantos antes disso? Quantos seguidores? Putz, eu devia Você tá ter com uns quase 30 agora, quase 30 mil. Eu devia ter uns 2.000 seguidores, eu acho. Era um post do livro do Bernardinho. Uhum. E ele, repostou. Ele repostou? Aí, tipo assim, explodiu. Fui dormir, beleza, postei. Cara, eu abri o celular no dia seguinte, tipo, não carregava quase o meu Instagram. Caraca. Ele mandou, assim, 600 seguidores numa noite pra mim. Nossa. Porque ele pegou, ele comentou o post e ele compartilhou o post no stories dele. Aí veio uma leva, veio 600 numa noite. Cara. E teve um outro também, que foi um trecho de um livro do 12 Regras da Vida, do Jordan Peterson, que, cara, ele hypou, que até hoje eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que algum micro-influenciador repostou, que o outro repostou. Tipo assim, se eu olhar lá hoje, tem quase 1 milhão de views. Foi um trecho em Reels que eu fiz em vídeo. E aí uma galera... Mas você falando? Não, cara. Foi tipo assim, a frase estática, só que eu transformei ela em vídeo. Numa época que o Reels estava começando tipo, ali. Fundo, movimento. Cara, é muito assim, muito começa a estar pronto. Sim. Era uma foto de uma Ubatuba que eu tirei do pôr do sol. Eu pus o texto no fundo da foto, criei um vídeo e postei. E sem pretensão. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão. Nenhuma. E aí eu acho que a gente chegou em algum micro-influenciador que jogou para mais um, que jogou para mais um, que jogou para mais um. Cara, bateu 1 milhão de visualizações. Nessa veio uma leva também. Foi um final de semana que, tipo assim, deu uma viralizada no negócio. E a galera foi continuando, né? Então acho que sim, teve 2 grandes assim que deu uma boa entregada, o do Bernardinho e esse do Bernardinho. Hoje você tem um crescimento constante, por exemplo. Todo dia você tem lá, sei lá, 20, 30 pessoas. Até mais. A média hoje minha é mais ou menos uns 700 por mês. 700 por mês. Mais ou menos. Tá. Fica mais ou menos aí. Num ano você tá com uns 7 mil, 8 mil e foi isso. Ó, eu comecei em agosto de 2021. Uhum. Eu virei o ano
para 21 para 22 com 500 seguidores. Mas aí tem um esquema que também é escalonável, né? Chega uma hora que toma um... É o efeito cascata, isso, né? ele pega um ritmo. Ano passado... Efeito manada. Efeito manada, Porque tá todo mundo curtindo, aí Não, você começa a aparecer no exponencial, explorar, exponencial, né? você começa a aparecer nas procuras. Isso. Aí, ano passado, eu fechei o ano com 18 mil. Eu fiz 18 mil em um ano. Porque eu comecei em agosto de 2021, em 2022 inteiro eu fiz 18 mil, e esse ano eu tô com 29. Fazendo 11. Fazendo 11. Mas esse ano eu diminui um pouco a velocidade. Esse ano eu mudei um pouco algumas estratégias. Porque eu tava vendo, talvez vai ficar meio estranho a resposta que não tem muito a ver com a pergunta, mas acho que é legal para falar. Ano passado eu cresci muito rápido, só que veio muita gente que queria só a frase de efeito. Só o picote. E aí isso não dá dinheiro. Em resumo é isso, não dá dinheiro. Aí esse ano eu mudei um pouco a estratégia para trazer gente mais focada em querer se desenvolver através da leitura e esquece o número. Tipo, o número é um indicador de ego, digamos assim. Sim. Eu mudei, tentei trazer um público diferente, que é um público que eu consegui vender para eles. E foi o que eu fiz esse ano. Esse ano eu comecei a monetizar o canal. Então eu meio que abri mão um pouquinho do número. O número tá lá, foi legal, mas eu dei uma pivotada aí no negócio, porque senão vinha muita gente só pra frase. Só pra pegar a frase e mandar recado, sabe? Tem umas frases que a pessoa manda recado. O pessoal pega o corte... Indiretas.com. O pessoal pega o corte e manda, pega o corte e manda. Para crescimento, é bom. Só que não quer dizer que é essa pessoa que vai comprar de mim. Sim. Né? Então esse ano mudei um pouquinho. Legal. E essa monetização, como que foi a chegada dela? Tá, foi assim. Isso é uma coisa até que era até uma crença minha. Como eu fui... minha carreira toda, eu sempre entreguei. Eu nunca sei vender. Alguém sempre vendia o projeto e falava, Gilson, vai lá e entrega. Vende, entrega, vende, entrega. Então, eu não sabia precificar muito no começo. Eu tinha essa crença de tipo assim, eu entreguei muita coisa de graça, fiz clube do livro de graça, e eu vi que a galera não dava valor. Os caras entravam, se comprometiam. Eu falei, cara, eu vou colocar um valorzinho aqui, pelo menos para o cara entrar com uma parte dele. Porque o que eu faço hoje, dentro de uma comunidade que eu tenho, tem uma comunidade chamada Mentes em Transformação, que é para transformar as pessoas. WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp e a gente se encontra no Teams, no Meet, aos finais de semana para a gente debater um livro. E aí eu monetizo. Aí todo mundo tem vocês saem uma tarefa lá, a leitura dessa semana é o livro tal, é o livro todo, é um capítulo? É o livro todo, é assim, eu semana. escolho um livro por mês. Tá. É porque nem todo mundo está no meu ritmo. Então eu faço um livro por mês, monto um planejamento, entrego pra galera, vamos ler como se fosse um planner. Hoje você vai ler da página 3 até a página 10. Amanhã você vai ler como se fosse uma mentoria para leitura. Como se fosse uma mentoria para leitura. E aí nos encontramos aos sábados para debater o conteúdo da semana. E fiz isso de graça por um ano. E a galera não tem muito compromisso, porque... Não tá pagando, né? Não tá pagando, não tá colocando, né? Tem vários estudos que mostram, né? Que quando a pessoa não... A gente fala, não sei se você vai lembrar. A Faculdade Anhanguera aqui, ela tinha um programa chamado Cursos de Inverno e Cursos de Verão. Que era justamente o conhecimento que transforma. Então o que a gente fazia na época, né? A gente disponibilizava palestras e cursos gratuitos para toda a comunidade. Não só acadêmica, mas da região. Né? E é gratuito. A única coisa que a pessoa ia lá e escrevia. Palestra, estava lá. Gestão de tempo e produtividade. 300 inscritos. Aparecia 60. Por quê? O gratuito, a pessoa recebe aquela informação. Olha, esse conhecimento você precisa, é de graça. É um combo muito forte de motivação. Sim. Aí a pessoa vai lá e na ânsia fala assim, pum, escreve. Só que não é a motivação de quem escreve, não é a motivação de quem vai. Total. Né? E aí o que acontecia é que, na média, 30%, 40% só. Não, só que ia. 50%, 60% não ia. Era muito isso. E aí esse ano, voltando para a monetização, né? Aí eu com a mentoria, vou entrar na mentoria agora. Eu não tinha, assim, na minha cabeça, possibilidades de eu monetizar em cima do canal.
só falava alguma coisa ou outra, tal, mas como nunca fui de vendas, nunca fui de marketing, eu não tinha essa visão mais comercial do Instagram, né? E eu falei, cara, eu sempre consumi muito Joel. Aí eu fui num treinamento de liderança dele em Alphaville um sábado, e aí ele abriu uma primeira turma para mentoria, chamado Mentoria para Mentores. E era para quem estava lá, era um curso, né? Nesse dia foi um curso para 50 pessoas, já foi bem ali fechadinho assim, né? E aí ele vendeu lá essa mentoria para mentores, era para escalar a mentoria. Eu falei, bom, a leitura em si, é o que você falou, é quase uma mentoria, mas eu também tenho mentoria como hoje um dos produtos do canal. Acho que eu vou fechar. E eu fui lá com essa cabeça, eu vou pegar a mentoria dele para descobrir como é que eu monetizo o canal. E no seu mindset você já tinha virado a chave que você ia ganhar dinheiro com isso, que você ia entender nisso? Já porque eu comecei a ver que, tipo assim, logo no comecinho desse ano, começou a pingar uns negocinhos. Ah, você faz uma publi do livro. Ah, vou lançar um livro aqui, você faz uma publi? Quanto que é e tal? Começou já a pintar algumas oportunidades. Já deu visibilidade. E no começo do ano, tudo muito aconteceu no meio esse ano, assim, que deu uma clareada no business, assim, né? E aí eu fechei uma parceria com a editora Gente. Eles abriram uma seleção de influenciadores para você ser um micro-influenciador da editora, né? A editora Gente hoje ela está em todos os empreendedores nacionais, empreendedores e empreendedoras, né? E eu virei parceiro deles. Então, mensalmente, eles me mandam um livro para eu ler, postar resenha, postar o corte e tudo mais. E aí começou a já pingar outros autores. Ó, tô lançando um livro aqui, cara, como é que é? Quanto custa? Tal. Eu comecei, pô, acho que vender produto, alguma produção, vender caneca, cara. Então, no começo Pô, eu sou viciado em caneca, eu compraria. E, cara, tem uma leva de gente que é viciada. Então, você pega uma máquina de estampar caneca que é baratíssimo, pega umas frases de livro, faz uma canequinha bonita, 40, 30, 35, 40 pontos. Vai vender. E no começo foi meio que assim, no sopetão, a primeira monetização. Que a galera queria comprar um livro comigo. Eu postava uma resenha, um corte. Aonde que eu acho? Você já tinha um link? Então, não da tinha. Amazon não? Então, não hoje tinha. É com hoje a gente. Não, o da Gente é só assim, é marketing. Não. Eles mandam o livro em casa e falam assim, ó, tá aí os livros do lançamento do mês. Lê e posta. E faz o que você quiser. Tipo, não tem nada muito formal assim, é só... Te manda os lançamentos do mês. Não é tipo um recebidos. É tipo um recebidos. Não te pagam nada. Não, dá os livros do lançamento do mês, né? Agora nesse o cara, pô, legal esse livro aqui, onde que eu compro? Os caras achavam que era uma livraria. O pessoal começou a achar que eu falei, não. Aí o que eu fiz? Eu criei um link dentro da Amazon, para pelo menos passar por mim. É uma comissãozinha, né? Claro. Aí eu falei, ó, legal, cara, tem uma possibilidade aqui. Começou a virar. Começou, já deu uma comissãozinha, pouco, mas, cara, legal, pô, tá entrando uma grana. Sim. Pra quem nasceu com Aí, se você não tá nem anunciando nada, né? Nada. É orgânico, né? Orgânico. Não, hoje eu já anuncio algumas coisas, mas também estratégico. Mas assim, começou com comissão de venda de livro da Amazon. O cara viu o corte, eu falava, o link tá aqui. Aí ele entrava lá no Amazon, comprava pelo meu link e eu ganhava uma comissão. Aí começou a chegar as oportunidades de publi. Aí eu falei, cara, acho que tem alguma coisa aqui. Aí eu fechei a mentoria com o Joel pra... sai de lá com uma esteira. Pronto. O cara é uma máquina, né? Tipo, saiu de lá com 7 possibilidades de produto em cima do teu Instagram. Do meu Instagram. Você fez uma mentoria com ele particular. Foram 35 pessoas. Ah, tá. Aí teve uma primeira turma, depois teve uma segunda, agora ele juntou as duas. Nós estamos em 70. 35 da primeira com 35 dessa. E aí a gente tem essa proximidade. Então, tipo assim, tem um grupo do WhatsApp com ele vai dando umas dicas, ele aciona a gente para algumas campanhas, algumas coisas assim. E aí nessa eu saí de lá com uma esteira. E, muito além do que você estava enxergando. Eu queria um produto, eu queria, né? Ele falou, não, cara, senta aqui. Foi assim, tipo, igual a gente aqui. Cara, e ele é muito direto, né? Vai, beleza, senta aqui. O que você tem? Ah, tenho isso. Tá. Vamos montar o primeiro. Vai anotando aí. Tipo, cara, desenhou 7. Em 10 minutos ele deu 7 produtos pra mim. Caraca. Ele é muito fora da curva. Aí... Mas você sabe que quando você sai com muito, se o cara é indeciso... Não. É pior eu já ainda, mudei né? esses 7 que eu saí de lá. Porque eu saí de lá com 7 e falei, caramba,
tem negócio aqui, né? Mudei todos. Eu só tenho o primeiro. Na verdade, eu mudei até o primeiro, porque ele falou assim, ó, eu era muito vinculado à liderança. Aí eu falei, bom, vou criar um clube só para liderança. Então vai ser livros de liderança. E aí eu vou vender mentoria de liderança, porque daí vai na esteira, eu vendo a mentoria. Eu falei, não, mas é muito nichado. É o nicho do nicho. É, o nicho do nicho, cara, aí fica difícil. Eu falei, não, vou fazer então com foco em desenvolvimento pessoal. Então eu mudei o primeiro, agora é foco em desenvolvimento pessoal. Porque também, pô, vamos lá, né? O cara ser líder, ele tem que se desenvolver, né, antes, né? Não dá pra pular uma etapa aí, né? Eu mudei. Então aconteceu isso. Eu saí de lá, caramba, tem possibilidade. E eu mudei. Mudei os 7, mudei todos. Mas hoje eu já estou mais esperto, já consigo enxergar oportunidades dentro do canal para monetizar. E você começou a fazer mentoria então? Então, aí o que acontece? Eu sempre fiz mentoria dentro de casa, na parte de tecnologia, dentro de casa, na empresa que eu trabalhei. E aí a mentoria hoje, ela é uma possibilidade de upsell dentro do meu grupo. Então, já aconteceu. Eu tenho uma comunidade hoje, Mentes em Transformação, com a galera da leitura, e eu ofereço a mentoria lá dentro. E aí tem uma mentoria, tem 3 tipos de... duas mentorias e uma consultoria. Tem uma mentoria de liderança, com foco em liderança, 12 encontros, passando por alguns comportamentos que eu julgo necessários, para um mínimo para um líder. E eu tenho uma mentoria de desenvolvimento pessoal, que é também algumas coisas que eu julgo, cara, você tem que estudar isso aqui, negociação, persuasão, tem básico, tem ali uma receita de bolo que tem que ter. E eu tenho uma consultoria para startup, que daí também está um pouco mais vinculado à minha carreira profissional. Tecnologia. Então tem essas 3 possibilidades que, lógico, hoje eu estou oferecendo ali dentro, e a minha tendência é, dentro disso, o corte é um funilzão, chega muita gente, eu jogo para a comunidade, da comunidade eu começo a oferecer algumas outras coisas, né? Então tá mais ou menos desse jeito que está acontecendo. Mas isso é tudo muito recente, a mentoria foi em maio, aí eu comecei, vou monetizar... Maio agora? Maio agora. E tem a questão da autoridade, né? Cara, se falar que você fez mentoria com o Joel, o seu preço dobra. Então, isso também deu uma puta autoridade pro canal. Que tipo assim, o cara são 70 pessoas que fazem mentoria com o Joel. E eu sou uma das 70. Então, isso já eleva um pouquinho. E aí, de maio pra cá, começou, cara. E ele te repostou alguma coisa? Não, repostou? Não. Ele, no dia lá, ele falou pra galera. Não vou repostar ninguém. Ele é muito direto. Ele falou assim, não esperem que vocês vão vir aqui e eu vou ficar fazendo publicidade de vocês. Tipo, até faço. Ele até falou que... Mas paga. Não, pior. Ele tem que ser relevante. Isso, ele falou assim, nem só isso, viu? Ele falou o seguinte, vocês querem fazer? Quero. Ele falou que uma outra turma antiga, ele montou um formulário, tipo assim, quantos livros você escreveu, você deu palestra onde, você tem pesquisa científica, você passa pelos requisitos, aí a gente conversa. Legal. Então ele deixou isso muito claro, assim, ele é muito transparente na comunicação, assim, então a gente nem esperava isso. Mas a gente está próximo ali, né? E de vez em quando rola algum evento da galera e outro network ali também é outro nível, né? Não, foi assim, esse foi o grande, assim, eu acho que o grande valor da mentoria não foi a mentoria, foi o network. Foi o network. Porque eu conheci muita gente ali que a gente está colhendo frutos ainda, a galera em torno de si ali, até hoje. Porque é um que apresenta, tem um cara para falar de livro, o Adilson está aqui com a gente, vai falar de livro. E muita gente ali tem infoproduto. Então ali dentro a gente rola ali tipo, vou lá, você não quer dar uma aula na minha turma? Eu vou dar uma aula na sua. Então o network ali foi assim um grande diferencial. Isso que eu ia te perguntar, né? Existe uma febre do e-book, né? Que é a pessoa ou a empresa que de repente ela vai jogar uma isca para o mercado, então ela condensa ali algumas informações, pega ali 10, 15 páginas, monta ali, pega uma dor e transforma, e mostra a solução daquela dor num formato de e-book, né? Tá. Como lidar, né, já que é corte dos livros, em algum momento você considera o e-book, em algum momento você chega a ler esse tipo de material ou você acha que é meio fora da sua... Não, eu não leio. Eu gosto, inclusive, esse ano eu estou lendo materiais mais profundos.
porque eu estou num outro nível de consciência do que quando eu comecei. Então eu acho que o e-book sim é uma estratégia, né? Para você às vezes captar um lead, para você ter um ticket barato para a pessoa comprar de você. Eu acho que assim, eu encaro o e-book dessa maneira, é uma maneira de você captar um lead. Menos conhecimento e mais comercial. Mais comercial, não vai ter às vezes não tem tanta profundidade no tema, e aí acaba acontecendo o que tem hoje na internet, né? Tem muita gente criando muita coisa, muito infoprodutor, e aí você compra o produto, o produto não entrega o que você comprou. E tem vários casos assim hoje em dia, né? De influenciadores que tem uma baita audiência, mas na hora que vai entregar, não entrega o que estava proposto. Então assim, eu sei que é uma estratégia, muita gente usa, mas não está no meu campo assim. Eu quero escrever um livro, aí sim, é uma outra coisa. Mas o e-book eu acho que é mais estratégia. E os livros hoje que você mais consome, assim, são mais esses livros que são esses. Tem muitos livros que estão em alta, né? Se você pensar, todos os podcasts a gente fala de O Homem Mais Rico da Babilônia, pensa em riqueza, Leis do Poder, 48 Leis do Poder, 48 Leis do Poder, Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. Então tem uma esteira de produtos. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, exatamente, né? Tem uma esteira de produtos, mas assim, o que você consome hoje? Você consome muita literatura, por exemplo, nacional, internacional, os clássicos mundiais. Legal. Sócrates, por exemplo, Platão. Cara, eu li muito. Sabe, você consome esse tipo de coisa. Inclusive, também. Isso, assim, só fazendo um adendo. Se a galera lê esses livros, ainda tá bom. Porque ainda assim são livros que se provaram ao longo do tempo. Sim. Essa leva que você falou ali, são livros lá de 30, 40... Sim, 50. O Homem Mais Rico da Babilônia, o Pai Rico, Pai Pobre é antigo também. Então, o Homem Mais Rico da Babilônia é antigo mas também, são livros né? que se moldaram através de boas leituras de quem fez. Sim. Né? Então, A Lei do Triunfo mesmo é de 1920, 20 e pouco. Então, ainda assim é legal porque assim, é que tem muito, hoje assim, qualquer pessoa pode escrever um livro. Sim. Né? E aí ele vai escrever o que ele acredita. Né? Eu sempre falo isso pra minha turma lá, eu falei, eu coloco um livro na comunidade, eu falo assim, gente, não tem verdade absoluta aqui. são visões. Você lê o livro, você absorve o que faz sentido, você descarta o que não faz sentido. Exato. Né? Até porque o livro não é uma verdade absoluta, né? Não. Até uma tese você vai fazer um doutorado. O que é uma tese de doutorado, de mestrado? Sim. Você vai pegar vários autores que escreveram sobre várias coisas e você vai pegar aquele compilado e escrever. Tá, exato. Até que Você vem cria outra o teu. pessoa, vai ler a tua teoria conjunta de outras e vai criar dela. Então, Sim. assim, e muita coisa, às vezes, o que o cara escreve não é lei, né? Sim, não é o que você Só que a acredita, única lei né? que tem talvez seja a Bíblia. Eu acredito que tem. É um manual Ali Ali dá pra você falar que não, aquelas são as leis mesmo, Sim. que aí eu falo que eu interpreto como eu falo que o carro tem manual de instrução, né? E o ser humano também tem, né? Que eu falo que hoje a Bíblia, pra mim, isso é manual de instrução, isso. cara. Então, mas 100%. mesmo assim, não é uma verdade absoluta para quem não acredita. Pra quem não Entendeu? acredita. Então, assim, a Bíblia é que assim, a grande maioria de nós acredita na leitura da Bíblia, né? E naquilo que está lá como ensinamento. Mas para alguns povos e para algumas pessoas, aquilo não faz sentido nenhum. Então, Tem mesmo outros livros, né? tem outros Tem o livros, Alcorão, o Alcorão, entendeu? Sim. que são outras referências, outras culturas, né? Então, assim, eu acho legal, esses livros se provaram durante o tempo, eu acho que é legal, porque hoje tem muita coisa que nem, por exemplo, a minha mentoria de liderança é o que eu acredito em liderança. Sim. Você, o Emerson, acredita em outros comportamentos de liderança, né? E o livro é a mesma coisa. Mas hoje eu estou muito, muito apaixonado pelo estoicismo. Cara, tá assim, inclusive eu tenho um story, meu diário é do Diário Estoico, que é um livro de estoicismo com ensinamentos diários. E eu estou muito voltado na filosofia lá dos gregos, antigos, é uma coisa que tem me chamado muita atenção. Porque Que é a essência. Lá no desenvolvimento essência. da sociedade, né? Sim, lá O início do atrás. desenvolvimento do penso logo existo, né? Nem falou Sócrates, 2000 anos Antes atrás. de Cristo, né? Já se falava sobre ansiedade, isso aqui. Então eu estou lendo muito isso hoje. Mas eu também não posso só ler isso, Sim. porque nem todo mundo tá na mesma vibe que eu. Mas sabe qual é o problema, né, Justo? Que eu vejo, né? Esses livros mais antigos, você pega lá, eu lia muito livro pré-socrático. Tá. A nomenclatura, a ortografia, para você conseguir ler e compreender, Difícil de ler, cara. é difícil, né? Então, não é que as pessoas não gostam de ler esses livros, elas lêem uma página assim, eu não vou entender nada disso aqui, né? Então não é uma leitura tão simples.
Então, às vezes, quando eu vou dar treinamento, eu até falo assim, ó, gente, isso aqui é um livro de cabeceira e é um livro para nível do médio para cima. Sim, total. Por quê? Vai ter termos aqui, vai ter... A forma que se conta esse livro não é para qualquer tipo de pessoa. Sim, Mas se você quer chegar a ser essa pessoa, lê esse simples aqui. sim. Porque tem muito livro que é Não, simplificado. é difícil. Pô, você pega livro de Platão, por exemplo. Não, é Pô, Epicteto. cara, Epicteto. Nossa, Nossa, você viu? isso, Tem cara. um parágrafo que é uma página. Você não É, consegue. um difícil. parágrafo, é uma página e meia. Você fala, caraca, pra você entrar no raciocínio do cara, Sim, você não fala, consegue. mano, Não, tem e no um- estilo você de volta. escrita, Não, e no estilo. Ah, não, mas hoje já tem livros que são mais adequados. Sim, ó, Tipo, inclusive, não com palavras É. para te tirar dificuldades, né? Mas, tem um cara muito, assim, hypado hoje em estoicismo, que é o Ryan Holiday. Ele conseguiu transformar o estoicismo de Epicteto para uma linguagem mais atual. Uhum. E ele tem uma sequência de livros assim muito legal. Mas, por exemplo, até dando um exemplo, a galera não entende. Eu leio o livro do Clóvis de Barros. Descolonizar os filhos. Filósofo, a mesma pegada. Cara, outro dia eu tomei um tombo de engajamento no Instagram porque eu postei uma sequência de cortes do livro dele. A galera não acompanha. É. Tomei um... Aí você tem que estar Tombaço. num outro ambiente, de outro grupo É, de livros. exatamente. e como ele fala, né? O cara já teve que criar, eu só tenho que entender e ainda acho difícil. Ele Eu acho fala muito, isso, é verdade. "Pô, você tem que ser muito burro. O cara foi lá e O cara criou a fórmula. Criou a fórmula, você só tem que entender e você E nem você não isso. consegue. É muito bom É esse muito vídeo, bom. cara. Então tem isso, eu estou num nível de filosofia, eu quero ler isso, inclusive eu quero fazer uma pós em filosofia, fiquei apaixonado assim, por filosofia. Mas é um tema que às vezes eu leio mais assim pra mim, porque eu sei que ali nem todo mundo vai acompanhar. E é um desafio, né? E se você começar a trocar ideia com essas coisas, dependendo da roda, vão te chamar de Não, louco, você é né? louco, né? Porque você começa a filosofar. Nossa, o que o cara tá falando? O cara Tá chama pro viajando. churrasco pra falar de Sócrates. você vai falar de né? Sócrates, Não tem você, jeito, porra. não tem jeito. O cara, o Sócrates, o jogador do Corinthians. do Corinthians, né? O médico? É. Mas assim, o que eu vejo da leitura é que também não vai ser bom de leitura que não é bom de imaginação. Legal. Por quê? A leitura ela não se encerra ali. Então não é só o que está escrito. O que está Sim. escrito de repente é uma passagem, o que está escrito ali é um momento, é o sentimento da pessoa, o que ela está defendendo. Só que isso te faz pensar. Então, quando a gente está falando de leitura, é a capacidade da pessoa imaginar além, né? E, por exemplo, um bom livro, ele é cheio de parábolas. Sim, total. Né? Então, citar um livro como exemplo. Um livro de cabeceira para quem era da área de marketing. Quem é da área de marketing que eu sou, que é a Arte da Guerra, Tá. né, Sun Tzu. Então você começa a ler, ele está falando sobre o conceito de guerra, o conceito de trincheira, o conceito daquilo que ele estava vivendo. Só que ele escreve de uma forma que você consegue se enxergar no ambiente empresarial. Não, total, né? Total. Tanto que ele é usado hoje. Todo Treinamento. empresário lê muito Sun Então, Tzu mas- ainda, né? Só que daí às vezes você entrega esse livro, eu chegava para aluno, né? Gente, ó, cabeceira, quem quiser fazer um bom marketing, quem quiser entender de estratégia, Arte da Guerra Sun Tzu. Tá. Passava 2 semanas, a pessoa chegava assim, professor, não entendi nada. O que tem a ver eu falar que, por exemplo, é uma boa estratégia de guerra você sempre deixar uma saída para o seu adversário? Não é boa estratégia você cercar ele por todos os lados, porque aí é a única chance que ele tem é se defender. E isso pode ser nocivo para a sua equipe, para a sua tropa. Você vai perder vidas necessárias se você acuar ao invés de deixar uma única saída. Se você deixa uma única saída, você induz ele a ir para lá e você pega ele lá. Sim, sim. Pô, Você explicando parece simples. né? Mas na hora que você vai ler. Quando ele conta essa estratégia no livro, a pessoa lê e fala assim, não, mas o que tem a ver saída, trincheira, guerra? Você viu? Imaginação, parábola. Aplica isso para o empresarial. Será que se você pegar o seu concorrente e fechar o cerco, é bom? Ou é importante você direcionar o caminho que você quer para ele? Ó, teve um exemplo disso, desse livro, no dia da mentoria. O João fez uma pergunta assim, quem está aqui porque comprou mentoria só para saber como eu entrego? Como eu entrego? É. Como eu entrego. Aí ele falou, 2 pessoas entraram. Aí ele falou, Arte da Guerra. Você está infiltrado lá dentro do seu... Sim. É isso.
Você quer saber, o cara tem um produto, Porque... pô, o cara é fera, eu quero saber como ele faz. Ele Você falou fala assim, dentro. porque assim, qual que é a essência, né? Como é que eu vou bater com meus concorrentes? Eu vou bater no ponto fraco dele? Não, vou bater no ponto cego. Eu quero ver o que ele não está enxergando que eu quero enxergar. Ele deu esse exemplo lá também, que é tipo, o cara comprou para estar lá para ver como é que ele entrega. Só que dependendo de como é escrito esse livro e qual geração que foi escrito, do dialeto da época, é difícil essa leitura atualizada, né? Sim. Então você pega lá, tanto que as pessoas, algumas pessoas preferem comprar versões, então, um adaptado. Aquela mini às tem, vezes também, né? Tem umas versões meio de... aqueles pequenininhos assim, versão mini, que daí deu uma editada no conteúdo. Editado, daí E já um tem pouco os de opinião. comentados, né? sim. Já tem o comentado também, né? Mas você pegar o livro Arte da Guerra, ele cru mesmo, do jeito que ele foi traduzido, é difícil de Eu interpretar. li 48 Leis do Poder. Eles falam Robert que é Greene. só para assassinos, né? Então, É uma Falam arma. que é uma só, arma. só que assim, eu li e falei assim, não, antes de criticar eu tenho que ler, né? Gostei, pior que eu gostei. E assim, não gostei de tudo, mas tem muita coisa que faz muito sentido. E aí quando eu converso com as pessoas e indico, daí tem você, eu não gostei da leitura não, sabe o que eu preferi fazer? Entrei no YouTube e vi alguma pessoa que comentou a respeito. Tem, A pessoa no fim, na verdade, no tem um fim, aplicativo. traduziu, né? Você sabe que tem um aplicativo que reduz, que resume? Tem, acho Chama que é 12 minutos. Sim, eu sim, tenho aqui. Mas assim, eu uso mais assim para... Se eu quero comprar um livro, eu vou e escuto para ver se a sinopse eu acho legal. Sim. Aí você compra, mas a leitura é melhor, né? Vai ter mais profundidade. Tem mais né? profundidade. Ajuda né? no vocabulário, na comunicação. Sim. Tem infinidade de benefícios. Mas eu acho que depois da leitura, o ouvir. Eu acho que é muito bom ouvir também. Sim. Porque se você pegar quando você fecha o olho, né? Uma coisa, assistir eu já acho diferente. Por exemplo, se você pega um livro, é a tua imaginação funcionando, né? Sim. É você lendo as palavras e transformando aqueles códigos em imagens e tal. E eu acho que a audição também tem esse mesmo poder. Se você começa a contar uma história com os olhos fechados, você começa a imaginar. Eu acho que só estraga quando vai para a tela. Porque a tela é alguém que você Adilson, pegar um livro e contratar um roteirista e criar um filme, colocar os personagens que você criou, você imaginou, você criou. Aí você limitou aquela pessoa que está ouvindo a história, né? Porque mas ela aí está frustra. vendo o que você imaginou para ela, né? Sim, que aí eu acho que é... Mas eu acho que frustra, porque lembra que a gente já falou em outros episódios aqui, que satisfação é igual o que eu entrego menos a expectativa. Total. Okay. Né? Então, assim, quando você lê o livro e você transforma o que está escrito na sua mente, você gera uma expectativa muito grande. E é por isso que normalmente quem lê um livro não gosta do filme. Isso que eu ia falar agora. Normalmente, isso, imagina, esse filme não chega nem aos mas também, pés do cara, livro. você pega um livro Harry Potter, Nossa. reduziu um livro em 2 horas. Não Então, tem mas como ter. olha a quantidade do lúdico que tem no livro. Total. Então, quando você já imagina aquela cena, aquele personagem de tal forma, aí quando você fala assim, o tal ator foi escolhido para tal personagem. Não Nossa, não tem nada a ver. Sim, já começa a reclamação antes do filme. Mas por que não combina? Porque a descrição que tem dele dentro do livro me fez imaginar que fosse uma pessoa X. Sim. E não essa que entregou, né? Então o bom do livro é trabalhar esse lúdico, né? E como que você lida com o hater? Cara, pra falar pra vocês, assim, eu acho que teve poucos, assim, que comentaram lá, assim, às vezes o cara pega um exemplo. Eu li o Sapiens, do Harari, e aí vem uma pessoa lá, tipo assim, não, esse livro é uma visão meio ocidental, e o cara, nossa, mandou um texto gigante sobre a resenha do livro. Você mandou um joinha, valeu. Eu falei assim, cara, espero que esteja tudo bem com você, sabe de alguma coisa, porque, eu vou falar, é a percepção dele do livro, eu tenho a minha, então eu não dou muita bola, cara. Pra mim o hater é um cara que quer atenção. Isso. Mas falam que quando você tá fazendo sucesso é bom ter, É porque bom, você é vai bom. atrair. Pelo menos de 30 mil pessoas que você segue, cara, pode ter certeza que tem uns 300 aí, faz bem, porque Não, o cara tá falando de você. mas você sabe, né? Isso, não, gera engajamento. Gera engajamento. O cara compartilhou, o cara curtiu, ele foi lá, comentou, aí gera um debate. Aí o que é legal às vezes, isso é legal. Gera uma defesa sua, né? A galera Nem começa eu a defender. preciso responder. Exato. Às vezes eu Advogado de entro marca. lá, já surgiu um negócio, o outro já respondeu, mas não, sua visão não é assim.
vai Advogado da marca, exatamente. Tipo, a galera já meio que, a comunidade ali já responde. Já se resolve. Já se resolve entre eles. Ô Adilson, pô, quase 50 minutos de papo aqui já, passa rápido. Nossa, essa conversa a gente ia pra 3 horas fácil, hein, cara? Se eu tomar uma caipirinha, você vai ver o que eu vou falar. Você vai começar a filosofar. Mas assim, projetos. Como estão os projetos? O que você pensa para o canal? Eu sei que você hoje é CLT, né? Sim. A gente está falando no início aqui que você ainda desenvolve um cargo de liderança numa startup, isso é bacana, né? Então a gente até deixou o recado que você não precisa abandonar o CLT para colocar um sonho em prática. Mas o que você pensa aí para o Quarto dos Livros? Tem mais uma coisa aí que a gente precisa saber? Legal. Assim, nesse momento, hoje eu tô, igual eu falei, eu mudei um pouco a estratégia, dei uma desacelerada, porque o que você falou, tá consumindo tempo. Porque hoje o Cortes não é mais uma página, ele é uma empresa já. Tem CNPJ, eu faço publi, uma baita comunidade. Né? Então assim, eu tenho que tomar cuidado, tenho que ter responsabilidade, porque meu principal hoje é meu CLT. Né? Então eu faço cortes nas horas assim, de manhã, à noite, final de semana. Então hoje eu estou tentando focar bastante ali na minha comunidade, crescer organicamente a comunidade, deixar ela crescer. Eu não tenho pressa, tipo assim, eu sou um cara que gosta do longo prazo. Então, para mim, se a comunidade for crescendo aos pouquinhos, estou pegando indicação dentro ali da comunidade e acontecendo assim, sabe? Eu não tenho nada muito assim, até porque, pegando o gancho do estoicismo, cara, ficar pensando muito gera ansiedade. Legal ter objetivo? Legal. Assim, cara, vou ver o dia de amanhã. Sábado eu tô pensando no quê? Sábado eu tenho que entregar uma aula lá na comunidade. Esse é o meu pensamento. Depois, vamos ver o que vai acontecer. As coisas foram acontecendo naturalmente até agora. Nasceu de um jeito e tá fluindo. Então eu vou deixar, assim, acontecer de maneira orgânica, mas sim, eu quero crescer a comunidade, porque eu acho que ali, dentro da minha possibilidade hoje, é onde eu consigo ter o mesmo esforço e uma entrega, porque se eu tiver 50 pessoas na comunidade, se eu tiver 200, é 1 hora de encontro, do mesmo jeito, então é escalável. Hoje eu não posso, pegando lá a esteira, eu não posso ir para os outros produtos, porque vai encaixar com a agenda que eu não tenho. Então eu estou tomando cuidado muito com isso e estou tentando crescer a comunidade, porque lá, de uma maneira, eu estou fomentando o hábito, as pessoas estão começando a ler, elas estão num ambiente de desenvolvimento com outras pessoas que estão na leitura. Teve gente lá que nunca leu um livro, já está no 3º. Então, você está fazendo um bem para a sociedade, cara. Estou devolvendo, estou devolvendo. Isso é muito bom. Então, em resumo, é isso, cara. Assim, não quero pensar muito lá na frente. Eu vivo muito ali, sabe? Muito aqui o próximo, muito perto. Que gera ansiedade, você vai ficar criando objetivos, metas, e eu tenho outros compromissos, mas ainda assim eu consigo tocar as duas frentes. Crescer a comunidade. Trazer, porque ali eu estou fomentando o hábito, estou criando novos leitores, as pessoas vão elevar o nível de consciência, vão se desenvolvendo. Você começou com 38 anos, você falou, né? O primeiro livro que você leu, né? Então, ó, você que nunca leu um livro, pelo amor de Deus, leia um livro. Você vai ler um livro, você vai ler 2, a hora que você vê, né? É isso. É viciante, né, cara? O primeiro foi 4 meses, não foi fácil. Então, assim, essa comunidade, por isso que eu senti a dor. Eu criei um produto que era a minha dor e é de um monte de gente. E a maioria da pessoa que tá lá comigo é isso, cara, 35 para cima. E tá na comunidade, porque a galera que tá incomodada, ela sabe que ela tem que mudar. Sim. Ela fala, puta, preciso me desenvolver. Talvez ela não consegue pagar um curso, pagar um MBA, mas ela, não, aqui eu consigo aqui, eu vou aqui eu consigo pagar hoje. Vou na comunidade. Então, é uma dor que eu tive, eu tô tentando resolver essa dor. E eu acho que é uma dor real, né, cara? O brasileiro, a média de leitura do brasileiro é 2, 3 livros. Só que eu leio por semana, eu jogo a média pra cima, na vida, se você está falando, né? Na verdade, assim, a leitura hoje é leitura de tutorial, né? Então, a pessoa assim, eu tenho essa dor, qual é a dor? Eu não sei como fazer não sei o que, vai no YouTube, como resolver isso aqui. Aí você vê lá 3, 4, 5 vídeos de 5 minutos, se tiver 10 minutos é muito tempo, aí você põe na velocidade 2 para não perder muito tempo. E o pessoal quer fórmula pronta, né? Fórmula pronta. Nada contra, é útil. Sim, só que eu também uso bastante. Mas pode ser mais uma coisa, né? Então, qual é a tua base, qual é a tua formação, o que você lê, o que você pensa, né? Aquela questão que a gente falava na época de faculdade, fala assim, pô, a gente pode ser leitor de um livro só. Total. Não, até porque o livro, ele é uma conexão de ideias. Eu falei assim, você falou um ponto excelente agora. Eu acho que é isso. Porque eu escrevi um livro. Ok, é a minha ideia. Você escreve o seu, você escreve o seu. A gente lê um livro do outro.
cara, você está conectando ideias, né? Eu acho que o ser humano volta a isso, né? Essa coisa de a leitura, ela vai te engrandecer assim a mente de uma forma que você vai fazer assim, ó, né? Porque você vê todo brasileiro hoje, cara, não é todo, né? Não é generalizando, mas as pessoas são assim, ó. Porque só tem uma coisa que ela vê, é celular e televisão. Não, mas isso, assim. Mas isso é um ponto até que é o seguinte, minha maior objeção hoje para entrar na comunidade, eu não tenho tempo. Aí eu falo, tá, vamos fazer o seguinte, olha lá no seu celular, lá no tempo que você ficou na rede social. Quantas horas você ficou no celular? É objeção 1. Adorei a ideia, puta, legal, nosso preço tá top, 29 só, puta, mas não dá, cara, não tem tempo. Não tem. Cara. Pô, tempo pra ficar no WhatsApp. O cara vai no banheiro, caramba, pega 10 minutos que você vai no banheiro, leva o livrinho lá. Né? Essa é a dica de ouro que eu falo, falei pro amigo meu hoje. Falei, cara, dica de ouro, número 2, leva o livro, cara, troca o celular, você leva o celular, não leva? Troca o livro, cara. Só uma mudança de hábito. 10 minutos, é a lei de Pareto, cara. Você mexe um ponteiro que dá 80% do resultado. Então, assim, mas é isso, cara. Só que imagina, porque assim, é difícil começar, né? É difícil, porque você tá tão acostumado com informações rápidas, né? Celular, videozinho, essas coisas, aquelas leituras de somente trechinhos, né? Que hora que você precisa ler um parágrafo, você não entende. Aí você tem que voltar, aí você tem que ler de novo. E é um hábito, né? É um hábito. É a mesma coisa, cara. O esforço é a mesma coisa de falar, cara, vai fazer agora academia. Exatamente. É a mesma coisa. Mudança de hábito. O cara a pessoa tá treinada a seguir aquela rotina, né? A hora que você tenta, inclusive eu falo isso na comunidade, eu falo, ó, vai começar aqui, não tente mudar o teu hábito junto. Vamos mudar só esse? Porque às vezes o cara fala, não, agora eu tô lendo, eu vou emagrecer, eu vou malhar, eu vou comer. Não, cara. Uma coisa por vez. Mas sabe o que eu acho que é o cerne aí do que a gente tem que falar, né? As pessoas não gostam muito do conhecimento porque conhecimento tira desculpa. Porque assim, a ignorância é uma bênção. Quando eu não conheço algo, fica fácil de me desculpar. Puta, mas eu não sabia. É verdade. Agora, quando você começa a ler, você começa a desbravar o mundo e começa a ter referência, e começa a saber como se faz as coisas, e começa a ver como pessoas enfrentaram tais situações, quando você começa a ter orientação, você tira uma bela desculpa que é a ignorância. Então, quando não é ignorância, é escolha. E eu acho que o que cabe muito que você está falando aqui é aquele teorema lá, né? A analogia que o Platão fazia lá da caverna. O mito da caverna. O mito da caverna. O mito da caverna é maravilhoso. Porque é exatamente o mito da caverna, né? As pessoas elas acreditam sempre naquela mesma coisa, elas são ignorantes porque só mostram aquelas figuras. A hora que ela consegue tirar a corrente e olhar o real mundo que existe, né? Que eu acho que é isso que a gente descobre quando a gente começa a ler. Né? Você fala, caraca, cara. Só que aí é o que o Emerson está falando. Gera responsabilidade, gera cobrança. Mas esse ponto do mito da caverna é muito isso, sabe por quê? Porque quando eu comecei a ler, os caras falaram, não, mas o Adilson agora só lê. Não faz mais nada. Por quê? É a história do mito da caverna. Você volta na caverna, vai sair. Não vamos sair não, cara. O cara saiu ali e ficou louco, olha o jeito que ele tá. Vamos ficar aqui dentro que tá tudo bem aqui, né? Então tem isso. Por quê? Porque você, cara, você se transforma, cara? Não tem... E aí que é aquela questão, né? Se a ignorância é uma benção e o conhecimento gera responsabilidade, é uma pressão. Poxa, agora eu já li e me esclareci. E agora eu já entendi que o meu caminho é outro. Só que nessa mudança, o caminho é outro, tem certas coisas que eu não quero desapegar, tem certas coisas que eu não quero deixar para trás. E é um sofrimento, porque falar, poxa, eu sei qual seria o caminho, eu sei o que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo eu não quero me distanciar disso aqui. Cortar o cordão dos amigos. Né, e aí fica aquela frustração. Então tem muita gente que para não viver isso, para tomar decisões difíceis... Não toma, né? Não toma. Não gosta nem de começar. Não fazer nada também é uma decisão. É uma decisão. Exatamente. Só que é mais cômodo. Total. Entendeu? Mais cômodo, porque vai falar assim, pô... mas então, puta, se eu soubesse... mas eu não sabia que dava. Mas eu não sabia. Nossa, se na minha época eu tivesse... Não, mas cara, você tava na tua mão. Sempre dá, sempre dá. Né? Então é isso. Chegando no final aqui, a gente sempre pede pro entrevistado, pro empresário, pro empreendedor, para ele deixar uma dica aí pro pessoal, aquela pessoa que tá vendo o nosso papo, de repente fala assim, poxa, que legal a história do Adilson, né? Pô, ele continua CLT e ele empreendeu em algo que ele começou a gostar de fazer e viu que dava negócio. Então, para quem está ouvindo a gente, por que você aconselha empreender?
Cara, eu acho que o empreendedorismo, ele está sendo uma escola para mim. Muito pela minha trajetória, né? Então eu acho que ele é uma maneira de você também conhecer outras possibilidades. Né? Eu tava ali, você falou, eu tava aqui, ó, entrega. Alguém faz entrega. A hora que eu fui pro empreendedorismo, cara, isso aqui expandiu, né? Porque eu tenho que pensar em marketing, eu tenho que pensar em venda, eu tenho que pensar em entregar, eu tenho que pensar em reter. Se virem a aprender. Exatamente. Então eu acho que é uma maneira também de se desenvolver. Né? E eu acho que se a gente olhar no final de tudo, né? Legal, essa é a parte romântica, a resposta romântica, né? Mas acho que a resposta é a liberdade financeira, né? Eu acho que você tem a possibilidade de você fazer o seu próprio valor, né? Você, com base no seu esforço, você traz o seu resultado, né? Então eu acho que é isso. A resposta é: você curte a jornada, você vai se desenvolver durante a jornada, vai conhecer muita gente nova, vai fazer muito networking, vai se desenvolver e ainda assim você talvez, se fizer uma boa jornada, vai ter um rendimento financeiro interessante. Pote de ouro vai estar no fim da Talvez sim. Acho que é Talvez isso. já dá para encontrar, né? Adilson, agradeço aí da presença. Foi muito bom. Muito bom o papo. É um segmento diferente, né? Super legal. Fazia falta, de repente, falar disso, né? Incentivar as pessoas à leitura e a consumir esse tipo de produto. Luiz, obrigado mais uma aí. Valeu, mais uma. E, gente, chegamos ao final do podcast de pouco em pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica, pelo glamour, depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram um sonho se tornar realidade. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.